Bom, pessoal, muito bom dia a todos, então. Sejam todos mais uma vez bem-vindos. Esse é o nosso 6º encontro. E eu gosto sempre, para que a gente se conecte, né, com o tema do dia, que a gente faça aquela breve retrospectiva, né, que a gente possa lembrar dos pontos anteriores e que nos trouxeram até aqui. Porque hoje também a gente vai começar um tema que não é livre, mas a gente vai começar um tema que se desconecta um pouquinho dos anteriores. E de tal complexidade que a gente precisou dividir esse tema em 3 encontros. Então nós vamos falar hoje sobre reencarnação. E no próximo encontro nós falaremos sobre reencarnação. E no outro, daqui a 15 dias, nós falaremos sobre reencarnação. Olha que tema longo, né? Não daria para a gente dar conta dele em apenas 1h30, né? Que é o tempo efetivo que a gente tem em cada aula. Só que abordaremos esse tema em 3 aspectos distintos. Hoje a gente vai falar sobre reencarnação e ciência. Então, ou seja, as comprovações, as pesquisas, né, o que dentro do pilar, né, vocês sabem que o Espiritismo está pautado em 3 pilares fundamentais, não é isso? Lembram disso? Que são eles: 1, a religião, né? 2, a filosofia, e o 3º, a ciência. Então, no aspecto da ciência, né, existem pessoas desvinculadas, né, à religião e que pesquisaram as reencarnações e que trouxeram contribuições importantes para a gente. E a gente acaba se apropriando desses trabalhos, desses artigos e desse conhecimento e trazendo para nós aqui. Bom, então isso é o que falaremos. Mas eu gosto sempre de conectar isso às aulas passadas. E na aula 1 a gente viu sobre a história do Espiritismo, né, para os que se inscreveram depois, até tem uma informação importante, para os que se inscreveram depois e não assistiram a essa aula, hoje à tarde, às 14 horas, a gente tem uma aula de reposição da aula 1. Então, quem não assistiu essa aula, hoje às 2 horas da tarde, às 14 horas, a gente vai ter uma reposição, vai reabordar, né, quer dizer, falar novamente sobre esse tema. E é importante, porque vocês sabem que o passaporte de imigração para o próximo ciclo é a frequência. Então, a gente precisa ter 75% de frequência para conseguir ir para o ciclo 2. E se tiver faltado, então, 75%, 20 aulas, 15 aulas, né? Se eu tiver mais do que 5 ausências, não posso ir para o ciclo 2. Nos darão o prazer de estar conosco aqui no ciclo 1, mais uma vez. Então, essas aulas de reposição repõem também a presença. Então, se alguém, por exemplo, se inscreveu e já estávamos na 5ª aula, que foi o tema da semana passada, essa pessoa não vai conseguir ir para o ciclo 2, porque ela se inscreveu depois, né? Mas a gente permite a inscrição exatamente porque oferecemos a reposição. Ela vai precisar frequentar essas aulas e repor esse conteúdo, né, que não teve, correto? Então, hoje à tarde, 2 horas da tarde, aula de reposição da primeiro tema. Depois disso, a gente teve uma 2ª aula que falou sobre Deus, não foi isso? E que basicamente trouxe uma desconstrução, porque todos nós aqui, se a gente fizesse aqui um censo, né, traríamos uma ideia de Deus distinta, verdadeira, mas distinta, né? Cada um de nós tem uma construção de uma ideia. Essa aula, ela faz o que o Espiritismo trata como antropomorfia, ou seja, para que nós desconstruamos a ideia construída por nós de um Deus à imagem e semelhança nossa, humana, né? Então, eu mesmo conto sempre isso, né, que eu tinha uma ideia de Deus de um velho barbudo que ficava sentado num trono em algum lugar lá no céu, né, e castigando uns e abençoando outros. Era a ideia antropomórfica da minha construção de Deus. Bom, aí essa aula importantíssima, ela nos auxilia a desconstruir, né? Aí a gente vai para a 3ª aula, que é a aula que fala do espírito. Aí falamos de nós, né? Então, aqueles que eu sempre faço uma brincadeira, né? Aqueles que têm medo
de espírito é porque nunca se olharam no espelho. Porque quando você olha no espelho, você está vendo o quê? Um espírito, né? Então é uma aula que faz com que a gente deixe de dizer os espíritos, mas que passe a dizer os espíritos e nos integra, né, nessa relação. Somos espíritos, né? Adenauer tem uma fala muito atualizada agora, que ele diz assim, ó, pessoas são espíritos, e espíritos são pessoas. E, de fato, isso não importa se encarnado ou desencarnado, somos todos espíritos, né? E, portanto, temos uma infinidade de habilidades, de propriedades que são do espírito. Aí viemos para a aula 4, falamos sobre a evolução, sobre o desenvolvimento que o princípio criado por Deus, né, o chamado princípio espiritual, sofreu se apropriando da matéria para chegar até a complexidade de animar corpos humanos e sermos espíritos propriamente dito. Então, a aula de evolução nos falou sobre isso. Na semana passada, o tema foi a libertação, não foi isso? E nós falamos que o espírito tem também uma propriedade natural de que essa ligação física não é uma ligação, não é um embotamento permanente, né, fixo ali, que existem alguns momentos que o espírito se desprende parcialmente, tem uma que ele se desprende totalmente, né? Aí aquele comediante dizia assim, morreu, né? Quando o corpo físico morreu, o espírito se desprende definitivamente. E aí então chamamos que o espírito desencarna, né? Saiu da carne, saiu do físico. Mas isso também ocorre em outros momentos. A gente vai dormir toda noite, né? Eu tenho certeza que vocês ouviram isso na semana passada. Você vai dormir, o espírito se liberta, né? E ele pode viajar por instâncias espirituais até longínquas e retornar ao corpo físico imediatamente quando então acordamos e retornamos à vigília. Bom, sabidos de tudo isso, hoje nós iniciaremos, como falei, um novo tema. Não chega a ser um módulo, não é um módulo que vai falar de encarnação, mas é um bloco de aulas que vai abordar a reencarnação em alguns aspectos. Por exemplo, eu me pego nessa pegadinha, né? Porque eu mesmo montei o slide e é para eu colocar o slide que fala das aulas primeiro, mas eu boto o slide dos objetivos da aula. Então, falaremos do objetivo e depois eu volto para o que eu falava agora, que são as 3 aulas que vão falar sobre reencarnação. Então, o nosso objetivo de hoje, objetivo geral, demonstrar, através das provas científicas, né, como eu falei, o pilar da ciência, que é fundamental no espiritismo, através das provas científicas, que a reencarnação é um fato inquestionável e que a evolução se processa através dela. Então, a reencarnação é um mecanismo fundamental, muito importante. Eu diria, talvez, até o mais importante para a evolução. A gente vai ver sobre isso ao longo desse encontro dessa manhã. Então, mostrar as evidências da reencarnação nas diversas culturas da história. Não somos nós apenas que estamos falando sobre a reencarnação. Tem uma galera aí que muito tempo atrás já falava sobre reencarnação. Aí temos pontos de vistas diversos, né? Uns têm uma ideia de que a reencarnação ela não é progressiva, como vimos no Espiritismo, né? O cara já chegou a ser um espírito, né, com uma certa envergadura e depois, na outra encarnação, reencarna uma vaca. A gente não admite isso, mas existem filosofias, né, que pensam dessa forma. Então, a gente vai ver sobre tudo isso. Explicar a necessidade da reencarnação para a compreensão da evolução, estabelecendo o conceito da palingênese. Demonstrar que sem o esquecimento do passado, não é possível o crescimento junto a outras criaturas. Tem 2 aspectos que a gente vai abordar em relação a isso. Um deles é o religioso, né? A reencarnação ela é tratada e vista há muito tempo dentro de um contexto da religião. A gente hoje vai tentar desancorar ela da religião, mas trazer para a ciência, né? Como ela pode ser estudada, como ela pode ser até comprovada.
Então, esse é um aspecto, é um outro prisma de visão. Tirar ela da religião e trazer ela para a ciência. Explicar que os encontros, e aí, desculpa, né, comecei a falar e não concluí, e aí explicar que esquecimento é algo que é dito pela religião como necessário, mas ele é comprovado pela ciência como algo funcional, né? Porque aqueles eventos que ocorrem antes da nova encarnação não ocorreram naquela memória física, naquela memória cortical. Então, vamos falar sobre isso, né? Tecnicamente, cientificamente, o como e o porquê ocorre e a explicação que a religião traz a respeito disso e que fundamenta, de certa forma, o que a ciência vai dizer. Eles não divergem nas questões. Aí sim, então explicar que os encontros e desencontros da vida, na maioria das vezes, se devem às reencarnações, né? Quantos de nós aqui não teria uma pessoa muito próxima? Eu digo assim, eu tenho amigos, né, que eu considero irmãos, pessoas que a gente tem um olhar, né? Você olhou, você já sabe o que a pessoa quer, o que pensa, o que precisa, ela também sabe, é igual para você, não tem nenhum laço consanguíneo, não tem nada, um amigo que fica ali para a vida e vira irmão. E você tem parentes consanguíneos que às vezes você tem lá os seus tropeços, né? Eu contei aqui na segunda-feira que há algumas aulas atrás, eu não me recordo bem, mas foi durante a pandemia, porque foi uma aula online. Eu fui contar, né, que em todas as famílias a gente tem sempre um parente complicado, né? Alguém que a gente tem muitas diferenças. E aí eu fui usar o termo que a Rita Lee colocou lá na música, né? Eu falei que era o parente, que era a ovelha negra da família. Nossa, eu fui falar isso, o pessoal caiu de pau em cima de mim, que eu não podia falar ovelha negra, que é depreciativo, que é um termo equivocado e tal. Então agora, e eu às vezes falo isso, não é com nenhuma intenção de nada, né? Eu sou a ovelha negra, ela fala isso, né? Mas é o termo, né? É o termo. Uhum. Pois é, mas é o termo, né? Então, eu acabo me pegando às vezes falando, mas não tem nenhuma conotação que possa causar desagrado a nenhuma das correntes, né? Então, aqueles parentes complicados que a gente tem, né? Então, não tem ninguém aqui que não tenha uma pessoa dessa na família. E a reencarnação, todos nós temos, né? E a reencarnação acaba nos esclarecendo de alguns aspectos. Por que aquilo ocorre, né? Por que eu divirjo tanto, né, de opinião? Tem pessoas que já relataram até que quando um parente desse chega, a pessoa já muda, né? Porque, ai meu Deus do céu, já está aí esse fulano, esse ciclano aqui, e já muda ali. Puxa, mas talvez uma nova oportunidade de se reajustarem, né? E as reencarnações vão explicar isso aí de uma forma legal. Então, explicar que as doenças, antes de serem punições, porque está aí uma outra coisa que a gente se equivoca, né? Aliás, já ouviram aquele termo assim de, não, isso que eu estou pagando o que eu fiz de errado. Já ouviram esse termo? Até cartão de crédito está ruim de pagar agora, né? A gente está tendo que ficar... Posto de gasolina, não vamos nem falar nisso, senão eu vou chorar, né? Porque, olha, eu troquei de carro, porque não está dando não para bancar. Aliás, duas coisas que eu adoro, dirigir e comer churrasco, né? Comer churrasco é um negócio bom, né? Como é que paga a gasolina e compra carne no açougue? Olha que coisa terrível, né? Ir a pé no açougue e comprar o quê? O franguinho, porque comprar carne tá difícil. A minha esposa diz que daqui a pouco ela vai entrar e ela vai confirmar. Ela diz que quando eu desencarnar, que demore muito tempo, eu vou ser obsessor de churrascaria. Porque eu adoro. Lá em casa, todo domingo eu faço churrasco. Adoro mesmo. Mas como é que pode, né? Porque com a carne do jeito que está, né? Antigamente eu comprava um tibune, um shoulder, né? Agora eu estou comprando um alcatra,
tal, né? Asinha de frango, mas não pode perder o... Não? Ah, eu adoro. Eu adoro, e eu estou fazendo dieta, né? E eu, por sorte, a minha nutricionista me deu primeiro uma dieta cetogênica, não podia carboidrato nenhum, depois melhorou um pouquinho o carboidrato, ela passou a ser low carb apenas, né? Mas é hiperproteica. Carne pode cair dentro, que não tem problema. Então, churrasquinho, adoro churrasco. Quando tiver churrasco, quiser me convidar, pode convidar que eu vou. Adoro churrasco. Mas falando em pagar, porque nós entramos nesse tema, falando de pagar, né? Essa é uma ideia equivocada, de que a gente tem que pagar sobre o que a gente se equivocou, sobre o que a gente errou no passado. Essa é uma ideia totalmente equivocada. A gente tem que pagar nada. Nada, nada, nada. A gente tem que se ver na situação semelhante à que tivemos no passado, com apenas um propósito principal: aprender aquilo que a gente não aprendeu no passado. Então ninguém tem que pagar nada. Você tem que se reeducar a respeito disso. Pois não, deixa a Sueli chegar. Sueli hoje está com seu traje de malhação, que ela veio disposta a fazer aqui o circuito de 1 quilômetro, levando o microfone. Bom dia. Luiz, e sobre o karma? Você fala de pagar, mas o karma, pelo que eu sei, você, na verdade, não é que você paga, mas aquilo que você oferece ao mundo, você de alguma maneira recebe. Então, se você oferece amor, né, paz, você recebe isso de volta. Se você faz alguma coisa ruim, a tendência também é receber isso de alguma maneira de volta. Tem alguma coisa? Tem. Assim, o Espiritismo é um jovem, né? O Espiritismo é um jovem, né? Um jovem de 164 anos, é isso mesmo? 1857, né? Tem um matemático, eu acho que tem uma das turmas que eu dei uma aula aqui que tem um matemático, você, né? Então, é isso mesmo? 164 anos? Então, é um jovem, né? Como filosofia religiosa, como filosofia científica, é um jovem. Então, ele se apropria e ele acaba utilizando terminologias e ideias que são de outras filosofias. Então, karma, dharma, samsara, são termos de outra ideia. A gente do Espiritismo acaba se apropriando dessas palavras e utilizando como se elas servissem apropriadamente à nossa ideia religiosa, científica, filosófica. E elas não servem. Então, por exemplo, a ideia do karma seria você agora vivenciar algo que você fez de equivocado no passado e você teria que novamente viver aquilo como um castigo, né? Como você é obrigado a passar por aquilo por causa do seu erro. Bom, a gente usa a palavra karma, mas ela para o Espiritismo não tem essa conotação. Porque a sua nova, quando você se debruça de novo a algo que ocorreu, não tem a conotação do obrigatório, do que tem que acontecer, de que tem que passar por aquilo, mas sim como uma oportunidade de, em passando por aquilo novamente, você aprenda o que você não aprendeu. Existe uma ideia de que todas aquelas coisas que são cíclicas na nossa vida, elas querem nos dizer algo. Então, quando você vivencia uma situação algumas vezes, olhe para aquilo. Significa que naquela dimensão você não aprendeu, você ainda precisa aprender algo que aquilo vai poder lhe oferecer. E o karma, então, tem essa conotação de você viver novamente, de uma energia, um movimento de viver novamente aquilo que você teria se equivocado. Para nós, então, como uma oportunidade, não como um castigo, não como uma penalidade. O Dharma é menos utilizado que o Karma, mas é o movimento em direção da lei. É aquilo que você também está obrigado a passar, porque você tem que cumprir a lei. Bom, o Espiritismo pensa e prega que ninguém aqui está cumprindo um destino. O destino não existe dessa forma. Tudo e qualquer coisa
na nossa vida, está no âmbito da possibilidade, da probabilidade. É possível que ocorra. Hoje, inclusive, a gente inicia o tema da reencarnação e trazendo a nossa conversa aqui para o tema de hoje, mas nós falaremos na próxima aula da reencarnação como... como é que é o tema? Reencarnação como... Deixa eu botar o slide. Aqui, pronto, o slide. Ó, hoje a gente vai falar de reencarnação em ciência. Na próxima aula a gente vai falar de reencarnação como processo educativo. Essa é a palavra que eu queria. E aí vai tocar bastante no karma, no dharma, no samsara. O samsara, para o hindu, é a roda das reencarnações. É você encarnar e desencarnar e reencarnar e desencarnar novamente. Então, enquanto o espírito está no samsara, ele está em evolução. Quando ele se desvencilha da roda do samsara, é porque ele já atingiu a perfeição. Aí ele atingiu o nirvana. Todos esses são termos que nós utilizamos, mas nós nos apropriamos dele de outra filosofia. É o budismo, né, o hinduísmo, todos eles utilizam esses termos. Então, a gente usa, mas eles não são apropriadamente adequados ao que a gente pensa. Na definição, exatamente. Então a gente acaba adaptando ele para o que o Espiritismo prega, né? Mas se você pegar ele na origem, ele não diz o que a gente pensa, né? Bom, então, agora sim, então o slide que eu prometo que na próxima... A senhora quer perguntar? Já foi. Já foi? Então, pronto. Mediunidade, tá vendo? A senhora pensou aí, eu captei aqui e dei a sua resposta. Brincadeira. Então... esse slide eu vou mudar para o próximo semestre, vou botar ele no início, porque a gente quer contar sobre a aula e eu coloquei ele depois dos objetivos, né? Então, hoje nós falaremos sobre reencarnação em ciência, na próxima semana, reencarnação como processo educativo, e aí a gente vai abordar todas essas questões de karma, dharma, samsara e tal, e depois, por fim, o processamento da reencarnação. Então, a programação, imagina o plano, né? Porque existem necessidades para o espírito. A questão do gênero, as sociedades, né? O que eu posso aprender numa determinada sociedade, né? O que eu posso aprender dentro de um gênero. Eu preciso ampliar, preciso melhorar a minha habilidade na sensibilidade, na maternidade. Eu preciso reencarnar mulher, né? Esse ser poderoso e capaz de gerar um outro corpo, uma outra vida. Então, eu preciso reencarnar. Então, a opção do gênero estará posta dessa forma, de acordo com a necessidade, aquilo que o espírito precisa aprender, né? Eu diria que quando ele reencarna homem e careca, é porque é o ápice da evolução, ele já está, né, chegando assim no topo pois é, carecas, né? Então, né? Oi? Mais evoluído. O seu, além de estar careca, está brilhando. Então, olha, emanação de luz. Olha que coisa fantástica, né? Então, esse é o ápice da evolução. Mas é claro, né, só para espíritos assim, né, de uma certa estirpe, não é para qualquer um. Tal. Falaremos sobre isso na 8ª aula, né, que vai falar sobre a programação, né, sobre o planejamento, o processamento da reencarnação. Bom, dito isso, então, se por acaso tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, por favor, o façam. Levanta o braço, a Sueli veio hoje já pronta ali para fazer... mas é porque precisa ir para a gravação, é só através do microfone. Você falou que pode reencarnar várias vezes, certo? Uma infinidade. E esse encontro, desencontro? A pessoa que desencarna uma, duas, ela pode ter o mesmo encontro com aquela mesma pessoa? Pode. Porque eu recebi uma mensagem do meu marido que faleceu, e eu acredito piamente, que ele diz que nosso encontro aqui não foi o primeiro, e nem será o último. Perfeito. Isso é possível? Sim, totalmente possível. Totalmente possível. Por exemplo, eu venho a algumas... Ela está aí? Não, senão eu vou apanhar. Eu venho a algumas encarnações orientando um espírito difícil, a minha esposa.
Difícil, é uma coisa assim, eu venho, cada encarnação eu consigo melhorar um pouquinho ela, mas é uma coisa difícil. Mas a gente vem algumas encarnações se... Pode sim. Eu estou brincando, estou fazendo brincadeira de algo sério. Mas é possível sim. Eu tenho uma experiência pessoal. Ó, eu tenho uma experiência pessoal. Eu convivi com uma pessoa quando eu era jovem. Essa pessoa desencarnou. Anos depois, houve um nascimento na família e nasceu aquela pessoa. E hoje eu tenho a clareza de que esse novo espírito é aquele que eu convivi quando eu era criança. Então, ó, eu na mesma encarnação estou tendo contato em 2 vidas de um outro espírito. Então, e é possível que a gente se reencontre, né? Agora, algumas vezes, todas as vezes você vai vir marido e mulher? Não, né? Pode ser que venha... eu nessa aqui, estou fazendo a brincadeira comigo e com a Alessandra, né, que é minha esposa. Eu marido e ela mulher. Pode ser que na outra eu venha a mulher, ela venha o marido. Pode ser que na outra eu venha a mãe, ela venha o filho ou a filha. A gente vai se reencontrar, vai estar junto. Mas esse título do enlace é a sociedade, é a formação da família que vai dar. O que importa para o espírito é o encontro, é o que ela vai aprender, é o que ele vai aprender com aquela situação, com aquele encontro de espírito. Tem uma pergunta aqui, depois a gente vai para você. E olha que a gente nem entrou no tema de hoje ainda. Não é uma pergunta, não. É respondendo à reencarnação. Por não. Eu tenho uma neta do coração, que ela é filha da minha prima e me chama de vó. E ela diz fielmente que ela já foi filha dessa minha prima e que eu já fui vô dela numa outra vida, em um outro tempo, em um outro espaço. E o meu irmão Cláudio fez 11 anos que faleceu. Um amigo nosso, que era espírita, ele dizia que eu e Cláudio já foi marido e mulher numa certa vida e que nessa ele esqueceu que era só meu irmão, por causa do excesso de ciúme que ele tinha de mim. Então, Laura tem 6 anos e ela diz assim, numa outra vida, num outro tempo, você foi minha avó e ela foi minha mãe. Coisa fantástica, né? 6 anos. Tem um cara chamado Ian Stevenson, um médico canadense, professor. Eu vou trazer um slide que vai falar sobre isso. Foi o pioneiro nas pesquisas de reencarnação. Ele pegava esses casos assim, crianças que tinham lembranças espontâneas de vidas passadas, e ele compilou aí uma obra fantástica de informações sobre esse tipo de lembrança. Que a gente acaba perdendo alguns dados pelo seguinte, na nossa cultura aqui, não é muito comum a gente acreditar, e aliás sobre isso eu vou falar com vocês já, próximo slide nós vamos falar sobre acreditar em reencarnação. Então, não é muito comum. Mas no Oriente, na Índia, né, nos países que têm culturalmente a reencarnação como base, é um terreno muito mais fértil, porque as crianças falam isso e as pessoas vão ouvir aquilo que elas estão falando. Aqui a gente pode dizer assim, isso é coisa da cabeça de criança, né? Ela está imaginando que não sei o quê, e a gente acaba descartando uma possibilidade, né, de a informação de uma reencarnação real ali, né, de um outro contato que teve. Mas nós vamos falar isso ainda essa manhã. Bom dia. Bom uma dia. dúvida bem particular. É porque você falou sobre ter tido um amigo na infância e, quando estava na fase adulta, essa mesma pessoa reencarnou. Eu achava que não poderia ser possível numa velocidade tão rápida, porque o pai da minha mãe e o meu avô sempre disseram que o meu irmão, ou seja, o filho da minha mãe, era a reencarnação do meu avô. E até alguns trejeitos ele tem igual, tem muitas semelhanças. Só que pela velocidade da reencarnação, eu achava que não seria possível. Mas nesse caso é possível. É possível porque não existe uma regra. Muitas coisas no Espiritismo a gente tira dessa conceituação de regras pré-determinadas, né? Porque pode-se dizer assim, não, o espaço entre uma reencarnação e outra tem que ter 1 milênio. Nada disso. Depende do espírito, somos singulares, né? E, por exemplo, o meu desprendimento da minha relação material, da minha vida material, pode proporcionar que eu reencarne muito mais rápido de outra pessoa que não tenha essa mesma consciência, que não tenha esse mesmo entendimento sobre essa realidade das reencarnações, e aí pode demorar mais tempo para reencarnar. Então, isso vai estar
relacionado à pessoa, àquele espírito. Então, ele pode reencarnar. Isso que eu estou mencionando tem um intervalo de mais ou menos 25 anos entre o desencarne dele nessa vida e o reencarne na nova vida. Um intervalo de 25 anos. Beleza, tranquilo. É o mesmo período, praticamente. Uhum. Pois não. Eu, Maria Isabel. Tudo Bel. bom, Isabel? Bel, tudo bom, Bel? Tudo bem. Então, esse desenlace, esse desencarne abrupto, faz a pessoa retornar mais rápido? Não é uma regra também. Depende da pessoa. Pode ser que ela tenha uma morte natural, normal, e demore algum tempo a reencarnar. Pode ser que ela tenha uma morte abrupta, fora até de uma programação, e demore a reencarnar. E o inverso também pode ser. Morte abrupta, voltar logo, morte natural e voltar logo. Não estão conectadas as duas informações. Isso depende do próprio espírito e das suas necessidades. Então, esse problema da criança que morre, por exemplo, um aborto, essa criança depois vem para cumprir? Não é uma questão de cumprir, né? É uma questão de se desenvolver. Sim. Então, se ela não teve a oportunidade naquela gravidez, se ela não teve a oportunidade por algum motivo, né? E que esses motivos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, vou dar só uma ideia agora, porque vamos ter um slide sobre isso. Esses motivos passam por várias questões. Por exemplo, vamos supor que eu, né, o Luiz agora, conhece a Alessandra, e foi mais ou menos assim, e a gente se paquerou, namorou, e olha, vamos casar, resolvemos ter um filho. No meio do caminho, aí esse filho já estava tudo programado lá atrás, era um espírito que ia vir nessa família, já estava combinado, eu e ela tínhamos combinado isso lá atrás, né, para que ele nascesse aqui, mas de repente eu vejo lá o preço da carne, o preço da gasolina, eu falo, olha, não vai dar para a gente ter filho agora não, vamos segurar a onda. Aí ela engravida, não teve jeito ali e tal, engravidou. Aí a gente comete essa atrocidade, vai lá e aborta. Bom, aquela criança não veio agora, mas essa criança, esse espírito, né, criança porque está no início da vida, não é uma questão de que tem que cumprir, né? A evolução dele passa pela reencarnação, ele tem que reencarnar. Se houver uma outra oportunidade aqui, já que estava combinado, pode ser que ele venha, mas ele pode ficar aborrecido também. Poxa, vocês trataram que eu ia vir, agora, né, cortaram a onda aqui, ele pode ficar com raiva também e nem querer mais vir. Aí tem uma outra oportunidade ali, um outro nascimento, ele vai nascer lá. Então não é uma coisa que tem que cumprir, mas é natural, a reencarnação como um mecanismo natural de evolução, vai ser o mecanismo com que aquele espírito precisa cumprir para que ele se desenvolva. Então, não está relacionado àquele fato ali, mas assim ao seu desenvolvimento. Ele vai ter que reencarnar, quer queira ou não até. Porque mesmo que ele fique aborrecido e não queira mais reencarnar, vai ter uma hora que ele vai ter que reencarnar. Não pode ficar eternamente sem evoluir, né? Não pode acontecer isso. Não, mas é um mecanismo que oportuniza o maior avanço para o espírito. Mas a evolução se dá nos dois mundos. André Luiz já colocou um livro inteiro para falar disso. É nesse ponto que eu ia perguntar, justamente isso. Porque quem decide esse processo de reencarnação é o próprio espírito ou existe em parte uma forma maior? Em parte. E já que tem essa evolução já no mundo espiritual, o espírito já evolui no mundo espiritual, por que essa necessidade de reencarnar para evoluir? A evolução na reencarnação, encarnado no caso, é mais rápido, é maior, é mais precisa do que do mundo espiritual ou não? Então, outra vez, as suas perguntas são fantásticas, mas eu gostaria de ter 2h30 sempre para respondê-las. O complexo do ser humano, ele passa por um sanduíche de corpos, né? A gente viu isso lá na aula 3. Então, esse corpo espetacular que vocês estão vendo aqui é um corpo físico, mas ele tem outros desdobramentos, né? Tem um chamado duplo etérico, que é uma contrapartida semimaterial desse espetacular corpo físico aqui, e tem outros corpos que compõem o perispírito,
que são eles: o corpo causal, que é aquele que vai armazenar tudo aquilo que você aprendeu, as suas habilidades, o que você aprendeu aqui, está lá, vai ser guardado lá nesse corpo. Tem um corpo emocional, as suas emoções vão ser guardadas lá. Tudo isso vai precisar ser apreendido pelo espírito. Mas vamos usar esses quadrados aqui do piso para dizer que esse quadrado que eu estou aqui é a dimensão material. Então, aqui eu estou com o corpo físico, né, o duplo etérico, o perispírito que está envolvendo o espírito e o espírito. Né? Então, essa é a tríade que forma o ser que eu sou. Bom, se eu desencarnar, eu não tenho corpo físico mais. Então, ó, eu estou agora aqui nessa dimensão, perispírito e espírito. Né? Tudo aquilo que eu aprendi ali, eu perdi? Está aqui. Emoção no corpo emocional, habilidades, corpo causal, está tudo aqui. Né? As funções da mente estão lá no corpo mental, tudo aqui. Bom, vai chegar um momento que eu não preciso mais do perispírito. Lembra lá as questões do Livro dos Espíritos, de 100 a 110, escala espírita? Espírito imperfeito primeiro, né? Espírito bom, depois espírito puro. E espírito puro não precisa mais do perispírito, lembram disso? Então, ó, passou para cá. Essa singularidade não material, que é o espírito, ele agora não está mais utilizando o perispírito. Chegou à pureza, espírito puro, né? Tudo aquilo que ele aprendeu lá, que passou para cá, passa para cá agora. Aí o espírito apreendeu tudo isso. Bom, lembra, de novo, retrospectiva da aula 3. Lembra que na aula 3 a gente falou que Deus cria dois princípios, o princípio material e o princípio espiritual. O princípio espiritual, para se desenvolver, precisa se apropriar do princípio material. Então, todas as dimensões físicas da matéria, servem de propulsor, servem de veículo de aceleração do desenvolvimento do espírito. Então, significa o quê? Ele pode evoluir fora da matéria? Sim, mas dentro da matéria ele avança muito mais rápido. A reencarnação é um mecanismo de propulsão disso. Ele vai favorecer essa evolução. Aí André Luiz vai arrazoar isso num livro, Evolução em Dois Mundos. Ele vai dizer que quando você está aqui, então, ó, as nossas dimensões aqui, né? Aqui é a física encarnada, aqui é a espiritual. Quando o espírito está nessa condição, ele está evoluindo, ele está aprendendo, ele está estudando, tem palestra, tem aula, tem tudo lá, normal, igual aqui. Né? Ele continua avançando. Mas quando ele se mergulha na matéria física, isso é um avanço muito mais. A formação da sua mente, da sua psique, ela avança muito mais rápido quando você tem o contato com o diferente, quando você tem o contato com o diverso, quando você tem o contato com o difícil, quando você... Então, isso tudo propulsiona a evolução. Então, avança das duas formas. Porque se fosse só, se eu não precisasse da reencarnação, então eu ficava só aqui como espírito e avançava e tal, e acabou, né? Então não. Então esse é um mecanismo importante. Ficou claro ou não? Então, beleza. Nem entrei ainda no tema de hoje. E olha só, nem comecei aqui. É porque eu fui falar de você, aproveitar que você não estava aqui. Bom, então vamos avançar aqui. E aí agora eu preciso saber de vocês uma coisa. Primeira coisa, quem aqui acredita em reencarnação? Porque não adianta a gente começar um tema, né, e ficar pensando assim, pô, eu nem acredito nisso, né? Alguém aqui não acredita? Vamos fazer assim, não acredita em reencarnação? Alguém? Ó, quem cala consente, né? Então, se ninguém falou nada é porque todos acreditam. Bacana. Agora, o que seria reencarnação também, né? Alguém consegue me dar uma definição aí de reencarnação? Cri. Não, assim, como, não é claro, para evoluir, né, um mecanismo de evolução, mas, assim, tecnicamente, o que é a reencarnação? O que é reencarnar? O espírito retorna à carne, é isso, né? Legal. Mas, às vezes, as pessoas complicam mais as coisas, porque aí tem um negócio lá de
que tem que provar que isso acontece, né? E quando a gente tem que provar isso, a ciência, ela vai dizer que você tem que experimentar no laboratório, você tem que fazer, né? Como é que você prova que isso acontece? Bom, tem um termo que é também utilizado, claro, é de uma outra, dentro do cristianismo, mas de uma outra filosofia religiosa, que é a ressurreição. Já ouviram falar? A ressurreição, ela surgiu, né, para nós cristãos no século V. Houve um concílio papal, né, o Constantino, né, o imperador, decretou, a partir daquele momento, uma infinidade de questões, aí tem fofoca espírita envolvida, eu não vou entrar nesse aspecto, mas, né, eu não consigo não entrar. Disseram que a mulher do cara não era muito, sabe, ela traía ele, não era uma mulher. E aí ele falou o seguinte, falou, olha, se você fizer isso, eu vou botar você na forca. Né? O cara era o imperador, né? Aí ela falou, não tem problema, porque na outra encarnação eu vou vir de novo e vou fazer e acontecer. Aí ele, então acabou, não vai ter mais reencarnação a partir de agora. Aí mudou. Aí tirou a reencarnação e botou a ressurreição. Foi a partir daí que ocorreu isso. Fofoca espiritual, né? Segura aí que não passem para frente. Hã? Imagina a cabeça do cara, né? Do doido. Porque só porque ele decretou que não tinha mais reencarnação, o espírito não ia reencarnar, ia parar ali. Mas tudo bem. Fofoca espiritual, não passem para frente, né? Só nós aqui e tal. Aí, o que acontece? A ciência vem e tenta entender o que é a ressurreição. A palavra ressurreição, ela diz que é você ressurgir, né? É o espírito retornar ao corpo que já existia. Imagina meu tataravô, que já desencarnou há um bocado de tempo atrás, que lá o corpo dele, né, que foi sepultado lá, as moléculas já se desagregaram todas, né, já se decompuseram, né, e parte daquelas moléculas, porque a gente sabe que no universo nada se perde, né, então parte daquelas moléculas viraram adubo da mangueira. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu gosto sempre de contar isso. Quando eu era jovem há pouco tempo, olha a ideia, né, eu morava perto do cemitério, eu morava em Botafogo, no Rio, o cemitério São João Batista ali. Eu ia com a minha turma, a gente pulava o muro do cemitério para roubar manga no cemitério. Ô manga boa, ô manga doce, mas era um negócio assim, a gente ia lá pegar manga, as mangueiras lá do cemitério. Eu sempre me lembro disso quando eu falo essa aula aqui, porque é uma manga bem adubada, né? Não, a gente fazia cadeirinha assim, ó, fazia assim, um subia nas costas do outro, aí pulava o muro, ia lá, pegava a manga, depois a gente vinha fazer a mesma coisa para pular pro lado de cá e ficava lá chupando manga do cemitério, que era boa pra caramba. Mas enfim, as moléculas daquele corpo que se decompôs, que se desagregaram, viraram adubo da mangueira, uma parte, né? A outra parte virou o barro que o pessoal pegou e fez os blocos que construiu aquele outro andar lá do cemitério, né? Fizeram lá um cemitério, agora é moda, cemitério vertical, né? Então construíram lá. Aí imagina, chegou a hora da ressurreição. Aí, o que vai acontecer? Vai ter que vir, quem chupou a manga vai ter que devolver, porque aquela molécula vai ter que voltar para construir o mesmo corpo, né? Aquele bloco que virou a construção lá vai ter que voltar, porque é o mesmo corpo, não é isso? Aquelas moléculas têm que voltar. É possível isso, gente? Aí a ciência logo fala, opa, alto lá, isso não é possível. Então a ressurreição não é possível, não é aceita, não é admitida cientificamente. Bom, vamos falar de reencarnação. Então, me perdoe, eu me esqueci seu nome, ou você não falou como? Rosalie. Então a Rosalie trouxe a definição da reencarnação, seria o espírito que pré-existe retornar a um corpo novinho em folha, criado para ele, fabricado especialmente, cheirando a plástico novo, né, zerado. Aí como é que acontece isso? Fácil, aí a gente não vai entrar em detalhe, mas a gente sabe como é que é. Papai e mamãe se conhecem, namora, e aí forma um corpo novo. E o espírito que pré-existe vai se acoplar, né? Aquela célula lá
o óvulo fecundado, no momento em que ele adere no endométrio, ali na parede do útero, né? Aí nidou, na nidação, aí ele oferece, né, a possibilidade do espírito, com seu perispírito, de se ligar fluidicamente a ele e interagir com ele e se desenvolver com aquele óvulo fecundado ali, né, para o seu crescimento. Bom, a ciência consegue mostrar isso, que o corpo forma assim, que faz assim? Pois não. Peraí, deixa eu chegar com o microfone aí para você. Pra todo mundo... Até me esqueci. Fofoca a gente não fala no microfone, não. A pergunta... Luiz, o espírito já reencarna no momento que tem a união do espermatozoide e o óvulo? Nesse momento? Qual é o momento? Então, ele inicia, porque esse momento ele é duradouro. Ela não começa e termina no mesmo instante, não. Então, a reencarnação inicia quando o óvulo fecundado adere à parede do útero. Quando a anidação, ali o espírito então pode se acoplar a esse óvulo fecundado. Bom, se ele se acoplou e se ele se desenvolveu, tem uma função que a gente vai estudar aqui de um pesquisador brasileiro, olha que honra, né? Professor Hernani Guimarães Andrade, engenheiro, parapsicólogo. Ele estudou funções do perispírito e ele nomeou uma função baseado numa obra de um outro canadense que diz assim, aonde o espiritual intercede a biologia. Quer dizer, de que forma o espiritual, né, o perispírito que está renascendo, né, que está reencarnando, vai interceder no biológico, que vai pegar a herança genética do papai e da mamãe e vai trabalhar com eles para uma nova formação, para imprimir um novo corpo à sua vontade, né, e às suas necessidades, o mais importante. Então, tem uma obra de um canadense que fala sobre isso, e o brasileiro foi pesquisar isso e nomeou uma função chamada MOB, Modelo Organizador Biológico. Então, o perispírito tem essa função chamada MOB e que vai interagir com esse corpo para a formação, para o direcionamento da construção desse novo corpo. Então, isso acontece a partir da possibilidade de conexão, né, que é a anidação. Bom, quando ela se encerra, aí, nasceu, está formado? Ainda não. Então, essa formação, os autores mais antigos diziam que era até os 7 anos, que é quando se forma a personalidade, né? Mas os autores mais atuais dizem que isso vai até um pouco além, vai até os 14, 15 anos, ali a puberdade e tal, né? Aí sim, ali, nesse período, se encerra o ciclo da reencarnação. Antes disso, o espírito está com um PLA e um PK. Ele está um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Já ouviram falar em criança que fala de amigo imaginário? Olha só, um PLA e um PK. Ela tem a maior possibilidade, a maior sensibilidade para esse tipo de percepção. Os amiguinhos imaginários não são imaginários de verdade, né? São tratados por nós como imaginários. Eles estão lá mesmo e aquele espírito reencarnante tem essa possibilidade. Isso tende a cessar quando encerra esse ciclo. Então, chegou a partir dos 7 até os 14, isso deve encerrar. Normalmente acaba. Se não acabar, pode ser um sinal de mediunidade mais ostensiva. Mas isso normalmente cessa nessa idade. Depois disso não tem mais. É em função dessa questão da reencarnação. Então, ela começa na anidação. Questão da prova é isso, viu, gente? Estou repetindo que é questão de prova, hein? Começa na anidação e ela vai se completar 14, 15 anos. Ok? Não me complica, eu vou ser demitida. Aí foi quando eu aprendi que o uso do DIU é irregular porque ele é abortivo. O DIU, o que ele faz é soltar cobre para que o ovocito que está nidado se desprender do útero e não acontecer a anidação como teria que ser. Pois é. Então, isso daria também pano para manga. Se a gente for pegar por esse canal aí, a gente vai ficar discutindo aqui o que é abortivo e o que não é até o final da aula e a gente não vai falar da reencarnação. Mas, por exemplo, o fato
Acho que eu tenho que... O fato é que... a garganta está ruim mesmo. E ó, segunda aula, ainda tem mais uma hoje, tem que... Então, o fato é que, nesse momento, ainda não houve acoplamento do espírito. Não, só vai acontecer quando houver anidação. Então, para o espírito, não há problema. Vou dar aguinha para ele, tá? Só porque é aniversário. Já tinha gente preocupada aqui de não ir para o céu, tá vendo? Não se preocupem com isso, que... Vamos lá, ainda tem mais uma aula depois dessa, então... Não se preocupe. Não se preocupe, não tem nenhum problema, não. Faz parte. Bom, o que a gente estava falando mesmo? Até me esqueci, viu? Vamos falar do DIL. O que era mesmo? Do MOB, né? Modelo Organizador Biológico. Já tinha terminado. Já. Pronto, então tá. Então, eu falava sobre acreditar em reencarnação. Porque existe, na verdade, e aí a gente descobriu que aqui na sala todo mundo acredita em reencarnação. Mas o que eu queria fazer era que a gente juntos pudesse avançar um ponto, né, nessa escala. Né? Porque acreditar é uma suposição. Pode ser que seja, né? Eu acredito. Mas avançar um ponto nesse aspecto não é acreditar mais, é saber que é. Né? É ter a certeza de que é assim. Eu, por exemplo, não acredito em reencarnação. Eu sei que é. Então, é algo que é assim. E é assim, sabe para quem? Para quem é espírito. Alguém aqui não é espírito? Não, né? Ó, pode ser católico, muçulmano, que mais? Evangélico, ateu, à toa. Pode ser o que for, vai reencarnar. Porque isso é do espírito, não está posto para uma determinada religião ou uma crença, né? Porque não é uma crença. Mas, a respeito disso, olha só o que acontece no mundo. Eu trouxe uma pesquisa aqui, que ela não é muito atual, porque, aliás, a gente não tem pesquisa de reencarnação todo dia. Não tinha, porque hoje aqui... a ideia da reencarnação, ela está de tal forma permeando as mentes humanas que isso está saindo do contexto da religião, está vindo para a ciência. Eu conto, acho que eu já contei para vocês aqui, porque eu conto sempre isso, que na minha família originária, né, minha mãe, meu pai, minha avó, é um encontro ecumênico. Né? Eu tenho minha avó, que está encarnada ainda, ela tem 97 anos, mas ela é evangélica de uma filosofia protestante lá, que acho que é diferente da minha mãe. Minha mãe também é evangélica, mas de outra igreja. Uma é batista, a outra é da Assembleia, uma coisa assim que eu não entro lá nos pormenores, mas as duas são protestantes de igrejas diferentes. O meu irmão é budista e o meu pai católico e eu espírita. Imagina almoço de domingo, que festa, né? Porque é um encontro... E a sua ainda tem um ateu. Lá em casa cada um foi para uma direção, mas enfim... Encontro ecumênico, né? Porque o almoço é um negócio fantástico. E o que acontece? Já peguei minha avó várias vezes, falando assim, nessa encarnação. Ah, então você acredita, né, vó? Então, ela meu neto e tal. A reencarnação é algo que permeia as mentes humanas, de um modo geral. Então, independente da religião, todos dizem algo a respeito da reencarnação. E aí o Instituto Gallup fez uma pesquisa lá em 2005, e que constatou que na Europa, né, em 1969, 20% da população acreditava, dizia ter certeza que havia encarnação. Já em 90, 23%, aumentou. Nos Estados Unidos, 69, 20%, aí passou lá para a década de 90, 26%, houve um crescimento, depois de 2005 diminuiu. No Canadá, mais pessoas, 26%, aí 90, 31, houve um crescimento e tal. Isso no mundo. No Brasil, olha que coisa curiosa, acreditam totalmente em reencarnação 37%. Ali não está vinculado a religião nenhuma, é todo mundo, né? 37% da nossa população aqui é um bocado de gente. Aí, 18% tem dúvida, né? Não sabe se sim ou se não, está ali na dúvida.
44% não acredita, declararam, né, não acredito. 1% não respondeu, aquelas pessoas que estavam ali fora do negócio. Aí, até aí, tudo bem, dá para a gente ter um panorama do Brasil e do mundo. Não me surpreendeu grandes coisas, não. Mas essa outra pesquisa agora, eu fiquei de queixo caído. Porque quando foi cruzar essas informações com as religiões, olha o que aconteceu. Instituto Gallup, em 1990. Entre os espíritas, aquelas pessoas que se declaram espíritas, apenas 93% acreditam em reencarnação. Eu falei, não é possível, porque o espírita, 110% tinha que acreditar, né? 110, não era para ser 93. Ou seja, tem ali 7% de pessoas que não acreditam, que estão aqui, eu penso, então não é espírita, né? Porque a reencarnação está na base, né, da ideia da doutrina dos espíritos. Então, né? Então, mas existem pessoas que se dizem espíritas e não acreditam em reencarnação. E aí, entre os umbandistas, 79%, não foi uma surpresa, no candomblé também não, mas entre os católicos também é uma surpresa muito interessante, porque 44% dos católicos afirmarem acreditar em reencarnação é uma população muito grande, né? Porque o último censo das religiões, o espiritismo, é 7% da população. Então, da população brasileira, 7% apenas é espírita. Agora, qual é a religião predominante? É o catolicismo. 44% de católicos significa muito mais do que o dobro dos 97% dos espíritas, infinitamente maior que isso. Então, olha quanta gente acredita em reencarnação. São espiritólicos, né? São uma mistura de católico com espírita. Bom, isso sempre foi assim? Desde quando isso é assim? Então vamos fazer uma breve retrospectiva aqui a respeito do pensamento da reencarnação. Olha lá, vamos a 3.000 anos antes de Cristo. Esse slide tem um errinho aqui, depois eu vou mostrar para vocês aqui, que era para eu ter consertado ele e eu me esqueci. Onde está ali 33 antes de Cristo, na última setinha à direita, não é antes de Cristo, é DC, depois de Cristo, está escrito errado ali, chamar a atenção do erro que eu vi e não consertei. 3.000 anos antes de Cristo, lá no Egito, já se falava sobre reencarnação. E aqui, ó, uma cena reproduzida na sepultura do faraó Ramsés III e no sarcófago de Sete, em que se vê uma alma condenada a tomar o corpo de um porco na terra. Então, olha, a ideia de que uma vez espírito, né, poderia retroagir a animar corpos animais, né? E não é uma ideia do espiritismo atual, mas já tem ali, ó, incontido ali um conceito de que há um retorno, que você volta, né? Você pode voltar até num porco, mas você volta. 2.000 anos antes de Cristo, na Índia, aí o texto lá dos Vedas, né? Há uma parte imortal do homem, que é aquela, ó Agni, que cumpre aquecer teus raios, inflamar os teus fogos, de onde nasceu a alma? Uma pergunta, né? Aí ele responde, umas vêm de nós e daqui partem, outras partem e tornam a voltar. Então ele já está tendo a ideia ali, né, do ciclo das reencarnações, né? A gente vai daqui para lá, outros vêm de lá para cá, e assim a gente vai trocando ali as posições dialeticamente. 580 a.C., na Grécia, Sócrates e Platão. Aliás, Platão, aliás, falava do mundo das ideias, né? De que havia um mundo da perfeição, de onde vinham todas as coisas, todas as ideias perfeitas, né? E que aqui a dimensão material, a do corpo, era um aprisionamento da alma, né? Então ele já tinha essa ideia lá. E então ele diz, olha, a alma nunca morre, mas recomeça numa nova vida. Muda de domicílio, tomando uma e outra forma. Quanto a mim, já fui ao Forbes, olha, lembrando, né?
no tempo da Guerra de Troia. E lembro-me perfeitamente, bem, do nome dos meus pais, bem como fui morto no combate com o rei de Esparta. Então ele estava lembrando ali de uma outra vida e relatando aquilo que estava acontecendo. 580 antes de Cristo. Aí, entre os hebreus, 530 antes de Cristo, o perverso morrerá, porque desviou-se da lei divina, pela opção. Pelo excesso de erros, perderá-se e retornará para consertar sua alma. Talvez aquela ideia de pagar, lembra que a gente falou? Venha daí, né? Porque o perverso vai ter que voltar para reparar aquilo, mas está posto de uma forma, puxa, vai ter que pagar pelos seus erros, né? Ninguém hoje está mais com esse pensamento. A gente vai desconstruí-lo porque não é real. 33, descer, no cristianismo, a alma veste vários corpos em tempos diferentes. E a alma, presa ora na criatura, ora naquela, ora nesta criatura, ora naquela. A pressa faz a gente ler tudo errado, né? Comer as vírgulas e tal. Assim percorre uma ronda ordenada pela necessidade. Então, olha, aí sim já está bem clara, né, a ideia da transmigração da alma através de tempos diferentes, né? E ora presa a essa criatura, ora a outra. Então, a possibilidade de estada em novos momentos do Espírito aqui. E aí Jesus tem essa fala sensacional aqui, né? Em verdade, vos digo que se alguém não nascer de novo, não poderá vir ao reino de Deus. O que ele está dizendo? Que você vai evoluir nascendo de novo, né? Que você vai avançar através dos novos nascimentos. Para ver o reino de Deus, você tem que ser espírito puro. Então, você só vai chegar a ser espírito puro quando você vai se desenvolvendo. Então, não é absolutamente certo, não é nossa essa ideia, né? Eu digo nossa do Espiritismo, né? Não é propriedade do Espiritismo a ideia da reencarnação, a ideia da sobrevivência da alma, da vida depois da vida. Então, nada disso é propriedade do Espiritismo. Olha quanto tempo já se fala, né, e se pensa dessa forma. Então, em outras culturas, a gente teria lá na egípcia, na grega, não vou ficar lendo os textos para vocês não, porque isso é só um passeio da ideia, né, para a gente entender que não é propriedade de fato nossa aqui. Aí, entre os hindus, o hinduísmo, que a gente se apropria de um monte de coisa deles, né, de termos, né, tá aí o karma, o dharma, samsara, nirvana, tudo isso a gente se apropria do hinduísmo. Então, na Índia, ela pode ser considerada a grande mãe da doutrina da reencarnação. Os indianos creem na reencarnação, mas acreditam que as almas foram criadas felizes, olha só, já chegaram top, né? Foram criadas felizes e perfeitas. E devido aos seus erros praticados nas encarnações, isso fez com que passassem a poder encarnar em corpos animais. Então, olha, eles partem de uma ideia de que o espírito é criado perfeito já. Vai errando e ele vai evoluindo, daí a ideia do karma, né, que você tem que pagar para você voltar a ser perfeito, né? Então, a gente pensa diferente. O Espiritismo prega que você nasce imperfeito, você é criado por Deus imperfeito, e você vai avançando e evoluindo. E a reencarnação é esse mecanismo. Essa palavra nessa frase, perfeita, ela não se encaixa, porque a partir do momento que é perfeito, não tem erro. Uhum. Então, devido a erros praticados, se eu nasci perfeita. Pois é. Quais são os erros? É a ideia, correto, tem razão. Mas é a ideia hindu, né? Que o espírito seria perfeito, mas erraria ainda assim, né? Então a perfeição dele não é tão completa quanto a gente concebe da palavra para nós. Mas o fato é que a gente, por uma questão de estudo, né? Então a gente sabe, que está entendendo como é que o outro pensa, não é assim que nós pensamos. Quando nós chegarmos à perfeição,
será lá na frente, onde a nossa vista não alcança mais, né? Porque, por enquanto, somos todos ainda imperfeitos, né? Uns mais, uns menos, né? Mas imperfeitos. Como eu falei, os carecas são sempre mais evoluídos do que, né, do que os outros e tal. Mas isso é mero detalhe, né? Não precisamos aprofundar esse detalhe agora, isso é um fato. Doido? A gente briga sério. Ô, Luiz, Oi? eu queria perguntar uma coisa. Ai, Pois meu não. Deus do céu. Essa criatura chega junto de mim e me atrapalha toda. Você É fala- muita Sim, luz, né, Bel? É o que muita eu luz. acredito- Eu é também muita fico luz, encantado. Eu sou igual atrapalha. besouro. Eu vi a luz dela, estou encantado há 22 anos. Luiz, seguinte, eu acho que nós retornamos perfeitos. Aqui é que a gente adquire. Aí é que está o É livre-arbítrio. esse mundo que estraga a gente, né? O livre-arbítrio, né? Porque você sabe e você tem aquele sentimento do que é certo e do que é errado. Aham. Você faz errado porque você quer. Aí você vai ter que voltar. Mas quando a gente chega aqui, a gente está limpo e zerado. É o que eu acho. É, mais ou menos, Bel. Porque assim, Deixa eu Pois não. aproveitar aqui rapidinho. Um outro assunto sobre a reencarnação e os católicos. Eu tenho brigas sérias com a cunhada briga não. que fez estudou religião, ela não acredita em reencarnação. Ela acha Aham. que todo mundo vai levantar do túmulo. Fala baixinho pra você. Diz pra ela assim, ó, morre que você vai ver. Aí eu disse a ela que, para mim, a ressurreição é justamente a reencarnação. É outro Eu nome, acho que eu né? estou certa. Ainda que a gente, dentro do conceito técnico, né, que a gente falou ainda agora, reencarnação e ressurreição são coisas diferentes. A ressurreição pressupõe o corpo, o espírito voltar ao mesmo corpo. E a gente já sabe que não é possível isso, né? Mas a reencarnação sugere a volta do espírito a um novo corpo. E esse a gente sabe como é que faz. Então, é diferente no conceito. Agora, as palavras foram, como eu contei, no catolicismo, ela foi trocada num concílio papal, lá no século V. Então, era reencarnação que era admitida e era usada. Mudaram para a ressurreição, uma coisa que é até inapropriado, porque não é possível a ressurreição, né? Não é algo que a gente possa dizer, isso existe, não pode ser. Então, é só por isso. Agora, voltando à ideia, né, de voltar de a gente voltar zerado e perfeito, mais ou menos, pelo seguinte, uma vez o espírito se aproprie de um certo conhecimento, é dele, não perdeu. De fato, você tem razão. Mas se ele já tivesse atingido o ápice daquela necessidade, daquele conhecimento, ele não precisaria passar por chamadas provas ou expiações que fariam com que ele se avançasse ou se aprofundasse naquela questão. Então, se a gente, diante de uma necessidade, comete o delito, é porque você não aprendeu ainda. Se você tivesse aprendido, você passaria por aquilo sem, eu vou usar uma palavra bem católica, né? Sem o pecado, sem pecar, né? Você passaria ali limpinho, né? Então, se aconteceu, é porque você não aprendeu ainda. Daí a necessidade de outra vez reencarnar. E aqui o seu livre-arbítrio, você colocou bem, aliás, é outro tema que a gente precisaria de 2h30 para falar sobre livre-arbítrio. Ele vai realmente te capacitar na escolha, né, de dizer, olha, não é isso que eu quero. E aí você passa ileso. Ou você se permitir, né, a cair novamente no lamaçal e errar novamente. Mas a reencarnação, ela vai ser... Sueli está mais perto, tem uma pergunta aqui. A reencarnação, ela vai te oportunizar tantas quantas forem as vezes que você necessitar para aprender. Não tem um limite. 10 encarnações e olha aí, lamba os beijos. Não aprendeu, vem de novo, não aprendeu, vem de novo, não aprendeu, vem de novo, até aprender. Só vai chegar a ser espírito puro quando você tiver aprendido tudo mesmo. O número de reencarnações é ilimitado para isso. Ok? Ô Luiz, então um Chico Xavier, uma irmã Dulce, vieram parar suas últimas arestas ou teria a possibilidade de terem vindo para fazer um plus para nós? Rapaz, pergunta de prova essa aí.
Porque é o seguinte, a gente não tem, se eu fizer uma afirmação para você, é minha opinião. A gente não tem dados que possam balizar uma certeza a respeito disso. Eu, particularmente, então vou te falar sobre a minha opinião a respeito disso. Eu, particularmente, acho que Chico Xavier é um cara fantástico, um espírito avançadíssimo. E ele, de fato, trouxe muito avanço para todos nós. Aliás, diga-se de passagem, o espiritismo hoje é o que é graças a Chico. Né? Porque o espiritismo não é no resto do mundo. Ele é aqui no Brasil. Se a gente pensar que em 1857 ele foi criado na França e que hoje a gente em Salvador, vou pegar uma cidade do Brasil, só em Salvador a gente tem mais centros espíritas do que na França. Então o espiritismo é no Brasil, graças a Chico Xavier. Então, olha, eu posso dizer, da minha impressão pessoal, de que ele, de fato, era um espírito que precisaria trazer isso para a gente. Então, ele veio ali com uma missão de fomentar, de ampliar, de fazer o espiritismo acontecer aqui. Legal. Agora, também a dizer que ele era um espírito de envergadura irretocável, não. Ele, ainda com isso, e mesmo dentro dessa missão, teve muito a aprender. Ele era um cara imperfeito. Ele dentro do avião, conhece essa história dele? Ele botou pânico em todo mundo. E Emmanuel falando para ele, rapaz, se comporta. Ele se comporta uma hora, eu estou com medo, eu quero gritar e tal. Enfim, ele tinha as suas imperfeições também. E precisa da reencarnação para ele depurar isso. Então, não tem uma regra, não tem um parâmetro que a gente possa seguir uma regrinha de bolo ali e dizer, não, ó, ponto aqui, ele ganhou aqui, tal, ó, posso dizer que era um espírito. Não dá para a gente dizer isso. É sempre, o que eu estou falando agora é a minha percepção. Pode ser que um outro expositor chegue aqui e fale o contrário, até vai dizer, olha, Chico para mim era um ser iluminado, ele veio aqui só para avançar a humanidade. É a opinião dele. Então, a minha opinião é que ele foi de fato, né? Porque Chico desencarnou, ele não é mais Chico, mas é um espírito. É um espírito muito avançado? É. Muito bacana, missão fantástica? É. Mas ele também, se ele não precisasse reencarnar, se ele já estivesse na pureza, ele não ia estar aqui. A história nos conta, e a literatura, que o único espírito que fez isso foi quem? Jesus. E aí, até a gente tem, fazendo um parêntese, né, para falar sobre isso, dessa vez não é fofoca espiritual, não, dessa vez é fatos, porque a gente fala que o maior sofrimento de Jesus foi aonde? Onde foi? Calvário, né? Chicoteado, coroa de espinhos, bebeu vinagre, tudo isso a gente acha que foi o maior sofrimento. Ledo engano. Sabe qual foi o maior sofrimento de Jesus? Foi ele sendo um espírito puro, não precisava mais reencarnar em corpos perecíveis, ele densificar o seu perispírito, esse foi o maior sofrimento, densificar o seu perispírito para conseguir reencarnar aqui e trazer uma mensagem que mudou, dividiu a história do mundo, né? Antes e depois de Cristo. Né? Então, isso é uma envergadura considerável. Aí a história está dizendo para a gente que ele não precisava, foi opção. Chico não, Chico tem lá suas necessidades também. Irmã Dulce é a mesma coisa. Né? Adenauer traz quando eu falo que às vezes, algumas perguntas às vezes faz a gente precisar de 2 horas, né? E eu sou prolixo, piora ainda mais. Por exemplo, né, faço ela ficar esperando para perguntar daqui a pouco. Então, olha que coisa fantástica. Adenauer traz uma definição de evolução que eu adorei, estou usando. Porque a gente mensura, às vezes, a evolução pelo cara ser espiritualizado ou não. Né? Não, aquele cara é muito religioso, o cara avançado, emana luz, né, por todos os poros, não sei o quê. Aí você pede para o cara fritar um ovo e ele não sabe. Né? Aí, poxa, então não é avançado, porque o evoluído sabe tudo. Aí Adenauer vem trazer um conceito, uma ideia, de que a evolução é a complexidade de habilidades, é a aquisição de habilidades. Quanto mais habilidades o espírito tem,
mais evoluído ele é. Evoluir as habilidades da dimensão espiritual é uma característica. É? Tá. Então, é a aula dela da semana que vem. Eu não posso, senão depois da DR, não posso entrar no aspecto. Então, o que acontece? Construção de habilidades, complexidade de habilidades é o que vai determinar a evolução do espírito. Será que Chico tinha amplamente todas as habilidades? Não. Eu, um espírito avançadíssimo, né? Agora vou dizer, né, que reencarno na dimensão das ciências exatas há algum tempo. Eu sou engenheiro há 37 anos, né? 37 anos. Matemático, 1987, me formei. Quantos anos? Plim. Fazer conta de cabeça não é minha... Mas mais ou menos 37 anos. Aí descobri que o espírito mais avançado, ele não pode ter apenas a dimensão das ciências exatas. Ele deveria estudar, participar, aprender as ciências humanas. Fui eu estudar psicologia. Sou agora aluno de psicologia, porque acreditei no Adenauer. Ele falou para mim que o espírito só é avançado, evoluído, se ele é engenheiro e ele estuda psicologia. Eu acreditei, estou fazendo isso. É o caminho dele. Então, eu acreditei, estou fazendo. Estou brincando, é claro, mas eu estou trazendo um exemplo, né? Não adianta só avançar nas ciências exatas. Você precisa avançar em todas as dimensões, né? E aí, eu agora estou me debruçando a entender as humanas. E é assim para todos. Então, a Elaine, depois ali tem o Marcos, né? Como nós sabemos se Chico e Irmã Dulce não já reencarnaram? Como saber se... Chico e Irmã Dulce não já reencarnaram novamente? Eu vou te responder com outra pergunta. Por que saber? O que faria de diferente para nós saber disso? Responda-me agora. Não serve para nada isso. Isso é curiosidade pura, boba, né? Se de repente ele... Hã? E aí? Aí ele vai trazer. Eu e você, eu acho que não vamos pegar mais, né? Acho que não. Eu acho que nós não vamos pegar. Se Chico reencarnar agora, até ele chegar à idade para ele começar a ensinar, a gente já foi, não vai dar mais. Muitos de nós aqui não vai estar mais aqui. É importante isso? Tomara que eu esteja com o DNA dela. Também acho isso. Mas o fato é que isso não é importante para a gente. A gente às vezes fica preocupado, né, se Chico já reencarnou, se Irmã Dulce já reencarnou, se Gandhi já reencarnou. Se eles estiverem reencarnados, eu tenho certeza... também, aí treme as pernas, né? Mas, enfim, se reencarnaram, eu tenho certeza que trarão para a humanidade algo de bom. A gente acabou de falar da obra de Chico aí, né? Inquestionável o que ele trouxe. Mas a gente fica preocupado se já ou não, isso é besteira, não serve para nada. Só para a gente ficar ansioso, né, de saber se veio ou não. Boa. Eu queria saber se tem alguma relação, se tem alguns dados da relação da reencarnação com a ufologia, né? Porque você falou aí na questão dos seres, que a Adenauer fala sobre a evolução se dá pela habilidades, né? Aquisição de habilidades. Aquisição de habilidades. Então, tendo em vista que a ufologia é ciência também, né? É considerada como ciência. Então, você tem aí a questão dos extraterrestres, né? E no Espiritismo fala que a gente não é só esse mundo, não é só a Terra, né? Mas é qualquer mundo. A gente pode voltar, o espírito pode voltar em outros mundos, né? E como é que se dá? E assim, quando ele volta, vamos supor, né, que um espírito volte em um corpo de um extraterrestre evoluído, que é muito mais evoluído que a gente, entendeu? Inclusive, há teorias que dizem que esse contato já existe, né, entre extraterrestres, só que é seguro pela NASA, pelos Estados Unidos, enfim. Mas como é que se dá esse processo de um espírito que evoluiu, vamos supor, em um extraterrestre e depois volta para a gente, né, volta para a Terra, volta a evoluir? O que seria esse espírito? E, ao lembrar isso, eu penso também numa frase que Newton falou, né, que ele diz que ele chegou onde ele chegou porque ele subiu em ombros de gigantes. Mas esses gigantes de Newton não são pessoas físicas contemporâneas dele. Eram sonhos que eles tinham. Ele sonhava com outras pessoas no sonho dele, né? Ele via outras pessoas que iluminavam a mente dele
e aí ele conseguia desenvolver as teorias. Então, é um processo também de vidas passadas, que ele tinha contato, né? Só que É ele Marco, não... né? Hã? É Marco, seu nome? Não, meu Anderon. Anderon. Rapaz, até o nome é ET, né? Até o nome é... Anderon. Então, nós temos quantas horas mesmo ainda? Rapaz, olha, nós vamos fazer, Anderon, nós vamos fazer um abaixo assim. Como? Melhor? Conta pra gente. Ah, melhor. Anderon melhor? Rapaz, fantástico. Olha, eu tô... Fantástico. Rapaz. Fantástico. Então, deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos fazer um abaixo-assinado. Vou fazer essa... para a gente ganhar mais 2 horas para essa turma aqui. Porque não vai ser possível a gente ter essa discussão aqui agora. Eu adoraria, mas eu confesso também que eu preferiria se a gente estivesse num churrasquinho, pá, né, rolando ali uma carninha e a gente batendo esse papo, aí ó, ia prolongar isso. O fato é, só para a gente não se perder e perder uma pergunta boa dessa, os 2 temas se cruzam em muitos momentos, né? O Espiritismo, né, dentro da sua filosofia que questiona, né, a função da filosofia do Espiritismo é isso, não matar nos peitos as verdades ditas, né, questionar, colocar à prova, né, aí a ciência vai ajudar na comprovação e tal. Bom, mas na sua trajetória, esses temas se cruzam em muitos momentos, né, a ufologia, ela lá na fala de Jesus, aquele slide anterior, né, que Jesus fala, não foi no slide anterior, que Jesus fala que a casa do meu pai tem muitas moradas, né? Então, Jesus traz ali, dá uma deixa para a gente cruzar com a ufologia. O fato é que o Espiritismo em si não estuda a ufologia, né? O tema está imbricado, né? Está ali dentro, se cruza em alguns momentos, mas não estuda. Para que isso tivesse uma veracidade, né, precisaria estar, ou melhor, vou voltar aqui, não é veracidade não. Para que o Espiritismo se apropriasse disso de forma real, ele precisaria estudar isso. A gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, aqui no La Harmonia, hoje, a gente tem uma pós-graduação, que já a gente vai chegar lá, estamos no ciclo 1, falta ciclo 2, 3, 10, pós-graduação. Aí tem 5 linhas de pesquisas lá. Uma dessas linhas de pesquisa, quem sabe, pode ser um dia, hoje não tem, mas um dia pode ser a ufologia. Vamos estudar lá, a casa do meu pai tem muitas moradas e a gente vai buscar trazer comprovações disso. Fato é que a gente já tem alguns caminhos. Sabe por quê? Porque quando você falou Anderon, né, exilados da capela, olha só, então uma história. Mas vamos na história da humanidade, né? Tem um vídeo, inclusive, na internet, que assim, é a formação da mente humana. Então passa por uma ideia de que, você sabe, se a gente falar que, quem é terráqueo aqui? Tem algum ET aqui? Ou terráqueo? Quem é? Hã? Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Né? Então vou contar para vocês uma coisa. Olha a bagunça que vai virar aula por causa disso, né? Pois é, 1 minuto só agora, só para contar essa história. Sabe qual é o povo, né, do nosso plano que pode dizer que é terráqueo? O chinês, o oriental. Qualquer outro não é. Migração de outros espíritos, de outras, né, histórias de evolução e que migraram para cá, né, e que se desenvolveram aqui na nossa humanidade. Originalmente da Terra, o oriental lá, o chinês. O resto dos povos não são. Então, quem disser aqui que é terráqueo, história. Tem um monte de ET aqui. Tá? Então... Se existisse, eu teria fazer. Porque desde que eu me entendo por gente que fala nisso, ninguém nunca vê nada. Né? Não tem prova nenhuma, ninguém nunca viu, eles não estão aqui, não faz nada. O que fizeram?
senhora tem ninguém tem razão. prova de nada. Senhora Porque tem desde que eu razão. me entendo por gente que fala que existia. Se eu E até disser que eu hoje já não vi, vão aparece achar que eu nada. sou maluco? Então eu não vou dizer não. Eu não acredito nisso. Não, né? Eu Então assisti tá. um tema em Belo Horizonte sobre isso, 3 dias lá. Disseram que ia fazer, que ia acontecer. Tudo que disseram que ia acontecer, não aconteceu nada. Nada, né? Nada. Pois é. Por isso que Eu fica não na, acredito. na descrença. Eu não acredito. Vamos passar aqui, graças senão, a Deus, eu senão não a gente vai falar de ufologia e não vamos falar de reencarnação. Eu quero voltar para as habilidades. Pois não. Você falou que a gente está aqui para desenvolver novas habilidades. Isso. E com Foi a o Adenauer advento que da falou e eu concordei, não fui eu que falei, não. Exato. E com o advento da tecnologia, Sim. a gente está vendo a necessidade de desenvolver múltiplas habilidades. Tanto que a Perfeito. nova geração, elas estão Aham. se formando em vários cursos, tendo várias formações e aplicando várias habilidades novas ao longo Aham. da vida. Isso seria uma evidência de que a evolução planetária, de forma geral, está ocorrendo a contento ou está expandindo alguma coisa assim? Perfeitamente, penso assim. Acabei de falar, né, da minha formação, eu sou engenheiro, me formei em 1987. Meu CREA é 871. Quando eu me formei, existia 4 engenharias: civil, mecânica, química e elétrica. Só. Agora eu não consigo contar mais, não tem mais dedo na mão para contar. Tem engenharia de pesca, tem engenharia não sei o quê. Olha quantas engenharias se desenvolveram ao longo de 30 anos. Né? Então, a evolução se dá dessa forma, na perspectiva de aumento de habilidades, porque as especializações... Quando eu era jovem há pouco tempo, vamos para outra coisa que todo mundo vivenciou. Eu era jovem há pouco tempo, eu tinha um médico. Aquele doutor que batia aqui na barriguinha aqui, que dava martelada no joelho, que mandava você falar 33 e ele te receitava tudo, fazia tudo. Agora você chega num consultório e fala assim: doutor, eu estou com o dedo aqui da mão esquerda com uma dor. Ele fala: não, o dedo da mão esquerda é outra especialidade, você tem que ir ali no outro. Está um negócio assim que, né, as especializações, habilidades sendo desenvolvidas e fazendo com que a complexidade, né, fique maior e uma necessidade de um olhar mais atento para aquilo. Então, resumindo, falando fora do microfone, então, perfeitamente, eu penso exatamente o que você falou. É assim. Tem uma pergunta lá no fundo, depois deixa eu avançar aqui, pelo menos uns 3 slides, porque senão... Pegando o gancho que ela acabou de falar, já que está havendo essa expansão, tende as pessoas, né, principalmente essa geração, que estão aprendendo diversas habilidades, então isso vão fazer delas, nas próximas encarnações, espíritos mais evoluídos? Melhores, sim, é esse o passo. Então, por exemplo, é comum a gente dizer, nas nossas casas aqui, que o fulaninho, a ciclaninha, né, bebês que chegaram, parece que chegaram... Eu, jovem há pouco tempo, não tinha computador, não existia computador, né? Eu, ainda na escola técnica, eu montei um primeiro PC, montei em caixa de papelão, com placa encaixada lá, não tinha. Internet era um negócio discado. Smartphone é coisa da agora, né? Aí o que acontece? Eu ontem ouvi a minha digníssima esposa me dizer que eu sou noob. Sabe essa palavra? Sabe o que é noob? É o cara que não conhece a tecnologia, né? Porque ela fez lá uma postagem num treco lá e botou lá para mim, olhou o meu DM. Aí eu, o que é DM? Aí ela, direct. Eu falei, primeiro me diz o que é, depois eu vou dizer se eu gosto, se é com batata frita, se é com farofa e tal. Então, resumindo, dá isso na mão do meu filho. Quando ela falar DM, dedinho para lá, dedinho para cá, já vem com essa habilidade. Do meu time aqui. O que é DM? É Direct Manager. É isso mesmo? Pois é. E lá a gente está obrigado a saber o que é DM, né? Aí faz postagens lá, publicações lá no tal do DM, que é que eu veja e falo, olha o DM. Não tem essa habilidade. Pois é, não tem essa habilidade ainda. Agora, ele já tem.
já vieram com isso. Certamente, Núbia é o cara que não entende nada disso. Sou eu. Pronto. É o cara que não entende. Núbia é o cara que não tem essa habilidade da tecnologia. Mas eletrônico ainda por cima. Né? E eletrônico, olha só que espetada, né? Pois é, que espetada, né? Que não foi. Mas fazer o quê? No espírito não é perfeito, né? Gente, vamos avançar um pouquinho então aqui, senão... Bom, afinal, na visão espírita, o que é a reencarnação, né? Então, ó, segundo Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem em comum com o antigo. Aí, o livro de vocês, Adenauer, diz assim, a reencarnação é um mecanismo obrigatório no nível de evolução em que se encontra a humanidade terrestre. Ninguém está isento dela e não há privilégios. Então não adianta ser amigo do rei, porque você vai encarnar de qualquer forma. Né? Não tem aquela questão assim, não, sou amigo do fulano lá em cima, pai, eu vou conversar, não vou precisar vir agora não. Então, não existe isso. Reencarnar sem a lembrança do passado é um mecanismo que possibilita a convivência de contrários e naqueles que elevam a paixão ao seu grau máximo. Então, isso tem dois caminhos aí de entendimento, de interpretação. O primeiro é que a reencarnação está ancorada há muito tempo na religião. Então, o que se diz é que para o desenvolvimento é preciso que a gente não se recorde do passado. Por exemplo, me perdoe, eu me esqueci seu nome. Elaine. Vamos supor que eu e a Elaine, no passado, numa vida passada, a gente se degladiou. Não topava os córneos dela, nem ela o meu. E aí a gente brigava, se estapeava, era o tempo todo, até... Na época que eu tinha cabelo ainda, né? Aí, um belo dia, eu ia falar que foi você, né? Mas eu vou falar que fui eu. Não, malzinho era eu. Aí, um belo dia, eu peguei a Elaine, peguei uma espada e, tchum, tirei a vida dela. Ela morreu. Aí, óbvio, é natural, eu também um dia morri, né? E aí, a gente renasce. Se a Elaine se lembrasse disso, vocês acham que ela ia estar aqui olhando para mim agora? Ela ia pegar ali aquele jarro ali grego, olha, obra grega aqui, e ia tacar na minha cabeça. Esse cara foi ele que me tacou a espada. A gente não ia conseguir construir uma relação aqui, né? A gente não ia conseguir interagir aqui. Mas ela não lembra disso, e eu também não. Então ela não lembra e eu também não, a gente consegue agora, né? Puxa, ela faz uma pergunta bacana, eu respondo, ela vai marcar um churrasco na casa dela, vai me convidar, a gente vai desenvolver isso aí, legal, uma relação que foi... Deixa o preço baixar mesmo, tá bravo mesmo. Aí, o que eu estou falando, carne e gasolina está me deixando careca. Aí, o que acontece? A gente consegue construir uma relação legal. Bom, desencarnamos de novo, né? Então... demora muito tempo para desencarnar. Mas desencarnamos, aí o que acontece? A gente vai se encontrar e vai falar assim, rapaz, mas olha só, foi você que me matou na outra vida, eu fiquei com tanta raiva. Mas agora foi legal, a gente se conheceu lá na ULI, né? Fez churrasco junto, poxa, tá tão legal assim. Aí diminui, né? Pode ser que até não resolva tudo, mas já dá uma diminuída. Aí outra encarnação. Aí a gente vem junto de novo numa família qualquer, vai diluindo isso. Então tem esse aspecto de tornar possível, né, uma nova relação. Pronto, Elaine. Primeiro, sim. Você às vezes tem antipatia por uma pessoa e não sabe por quê. Né? E segundo, eu tive um irmão assassinado por um amigo, e que eu descobri depois no Centro Espírita André Luiz que era problema de vidas passadas. De vidas passadas, né? Ele roubou meu irmão 4 vezes, meu irmão perdoou, ele ficou com raiva de meu irmão, porque meu irmão perdoou e matou meu irmão. Pois é, então, são, como diria minha avó, são causos, né, que a gente não vai entrar, porque primeiro adentraríamos no pessoal, né, uma história sua, pessoal, então não vamos entrar nesses causos, né, que falam da pessoa. Mas é isso,
né? Imagina se ele tivesse a clareza dessa lembrança. Será que ele ainda teria 4 episódios de roubo antes de ter uma penalidade tão grave, né, como um assassinato? Então, enfim, não lembrar favorece o espírito a avançar, a evoluir, a criar uma nova relação, né? Agora, por que não lembra? Vou de novo usar aqui os quadrados aqui do piso, né? Esse quadrado aqui é a dimensão material, a dimensão física, né? Então aqui eu tenho um corpo físico. E o corpo físico, ele tem lá um órgão importante chamado cérebro, né? Que tem funções, tem uma córtex cerebral, que é onde, através de umas células chamadas neurônios, formam as sinapses. E as sinapses vão formar a memória, né, cortical, a memória física. Isso está aqui no biológico, no físico. Bom, aí eu venho para essa dimensão aqui. Agora eu não tenho um corpo físico, eu não tenho um cérebro. Mas eu tenho um corpo complexo, como um organismo, que abriga um outro órgão chamado mente. A mente não está no corpo físico, ela está aqui no perispírito, né? A mente vai interagir com aquele corpo físico. E aquilo que ocorreu numa vida passada ou que ocorreu na dimensão espiritual, ela está no meu corpo espiritual, ela está na minha mente, mas ela não está naquela córtex cerebral. Então, quando eu vou reencarnar, acoplei aqui a um corpo em crescimento, né? Óvulo fecundado, acoplei. MOB, modelo organizador biológico, interagi com a matéria, formei o corpo. Aquela lembrança, aquela informação, aquela habilidade, ela está lá na mente, ela está aqui na mente, mas ela não está nessa córtex cerebral. Por isso eu não lembro, por isso eu não me recordo do que aconteceu. Tem como a gente ir buscar? Tem, a gente vai ver nos próximos slides, se assim eu conseguir chegar até eles, mas aí a gente tem técnicas, né? Tem uma técnica, por exemplo, terapia de vidas passadas. Você usa hipnose, regressão, aí você vai lá, pega a informação e traz para cá, né? Ou crianças que se lembram espontaneamente. Isso é a regra? Não, é a exceção da regra. É o que ocorre eventualmente, não como regra. Aí, então, qual a diferença de ressurreição, mentempsicose e reencarnação? Isso é uma pergunta para vocês, porque a gente já falou sobre isso. Alguém em 2 minutos quer responder? Cri, 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 cri. Nada, né? Pronto, lá atrás, ó, você não foi para a academia hoje, não fez os seus 45 minutos de esteira, 10 de elíptico, que aguentar o treino dela toda. Ressurreição, pelo que eu entendi, é a volta do corpo físico, já morreu e volta. Metempsicose é o espírito que volta no animal. E reencarnação, o espírito que volta em um novo corpo. Pá, estrelinha para ela aí. Nota 10. Vai valer meio ponto na prova que você não vai fazer. Pronto, 1 ponto. Mas não vai ter a prova, então 1 ponto na prova que você não vai fazer. Parabéns. Então, essa é a diferença. E aí, afinal, a gente falou do pilar da ciência, né, que o Espiritismo traz, e existem, de fato, pesquisas, né, científicas através da reencarnação. Sim, em que campos? Então, campos da pesquisa. Experiências de quase morte. Tem um fenômeno, EQM, né, que é a experiência de quase morte, pessoas que morreram momentaneamente e depois trazem relatos do que ocorreu durante aquele período ali. Memórias espontâneas em crianças que se lembram de vidas passadas e relatam isso, e teve alguns pesquisadores que fizeram trabalhos fantásticos a respeito disso. Desdobramentos, viagens astrais, né? Quer dizer, a pessoa desdobra e vai lá e consegue o contato e lembranças das suas vidas pretéritas. Características inatas, marcas que, por exemplo, eu contei aqui, né, uma história, claro, né, porque nós não tivemos esse problema no passado, não. Aliás, a gente era amigo. Mas vamos supor que isso fosse verdade e eu te dei um golpe de espada. Na outra vida,
que acontece? Na hora de você imprimir o corpo, aquilo foi tão importante, você maculou de forma tão importante aquilo, que você traz a memória no perispírito. Quando imprime um novo corpo, de novo ao MOB, modelo organizador biológico, o que imprime a cicatriz da facada, onde entrou, onde saiu. Tem uma infinidade de relatos, assim, de marcas de nascença, que não tem a ver com aquela marca de família, não, viu, gente? Tem aquela cicatrizinha que a família toda tem, não é isso, não. É uma marca que é uma mácula de um evento vivido no passado, pelo mesmo espírito. Então, aí ele forma, ele constrói, né, isso no novo corpo. Então, essa é a terapia de vidas passadas. Você vai lá, através de regressão, encontrar aquilo que aconteceu. Então, as ideias inatas. Todos nós reencarnamos, trazemos vaga lembrança dos nossos conhecimentos do passado. Nenhuma parte do aprendizado é perdida. O espírito, quando liberta da matéria, pela morte ou pelo sono, pode, sob certas condições, ter acesso a essa memória passada e revelar uma inteligência superior que se utilizava quase sempre uma parte do aprendizado, fica inibida, para que o processo do aprendizado continue. Foi mais ou menos o que a Bel falou, e que a gente não começa sempre da tábula rasa, né? A gente traz alguma coisa, sim, mas é preciso que a gente passe pelas experiências para atestar se aquilo já está realmente apreendido. E aí, alguns pesquisadores aqui, eu já falei desse senhor para vocês, né? Canadense, médico, diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia. Preciso aprender a usar microfone. Outra habilidade que eu preciso, né? Eu vou abaixando a mão aqui e fico falando sem o microfone. Então, em 1964, abandona o cargo para se dedicar às pesquisas do fenômeno da reencarnação, o qual foi o pioneiro nas pesquisas sobre a reencarnação. Dedicou 40 anos de estudos científicos, com mais de 3.000 casos. As linhas de pesquisa dele descreve sobre marcas de nascenças e defeitos congênitos e pesquisas sobre relatos de memória espontânea. Esse doutor Ian Stevenson nunca esteve e nunca se vinculou a nenhuma religião. As pesquisas que ele desenvolveu, as pesquisas que ele chegou a várias conclusões e publicações a respeito, foram desvinculadas. Ele estava lá, no departamento de psiquiatria de um hospital. Então, e ele faz afirmações e traz contribuições que são fantásticas para a gente. Aí ele tem várias obras, né? 7 casos sugestivos de reencarnação na Índia, no Ceilão, no Brasil, eu não sei nem pronunciar aquele nome ali, Twigs, sei lá, no sudeste do Alasca. Nem sei falar aquela palavra ali, lá do Alasca, um lugar de lá. Um caso sugestivo de reencarnação no Líbano. Então, aí ele pesquisou no mundo todo, né? Aí, outra linha de pesquisa dele, e o livro que eu falei, aonde a reencarnação intercepta, né, a biologia, em que momento isso ocorre, né? Aí ele tem relatos de crianças que se lembravam do que aconteceu, né? Olha, fui esfaqueado, fui queimado, fui não sei o quê, e trazem marcas que se referem àquilo ali. Então, essas são as marcas e defeitos de nascença. Essa outra pesquisadora aqui, a doutora Ellen Wambach, ou Wambach, né? Isso aqui é um outro caso fantástico, porque ela tinha pacientes lá que ela atendia e que ela precisava, usando a TVP, né, a terapia de vidas passadas, ela utiliza a técnica de hipnose, ela queria regredir com os pacientes até a vida uterina, que era para tentar encontrar ali o momento de traumas, né, para que ela pudesse tratar aqueles traumas. Só que ela se surpreendeu, porque ela via, ela conseguiu ouvir relatos de momentos anteriores à vida uterina. E aí ela se aprofundou naquilo, opa, tem algo curioso aqui. E aí o que acontece, ela chega a um dado momento, ela publica isso aqui, né, que é o ponto que eu falei, olha, eu não acredito em reencarnação, eu tenho certeza que ela existe. E ela totalmente desvinculada ao espiritismo ou qualquer outra filosofia reencarnacionista. É uma cientista, né, uma médica que estava lá, que pesquisou com os seus pacientes e comprovou que isso ocorria. Então, a regressão de vidas passadas é o processo provocado ou espontâneo, né, por meio do qual o espírito encarnado ou desencarnado fica em condições de relembrar o passado.
Inúmeros casos têm surgido de pessoas que passam a relatar vivências anteriores durante a regressão de memória. A terapia, aí explicando ainda sobre a terapia, ela faz uma outra pesquisa para saber qual é o propósito das reencarnações. E o que ela descobriu foi o seguinte: 27% das pessoas acham que é para crescer espiritualmente, vinculado à orientação das pessoas. 25% desenvolver experiências de aprendizado sobre si mesmo e sobre a vida. 18% se harmonizar com os seus familiares. Eu acho pouco, eu acho que esse número aí podia ser maior, né? Mas, enfim, 18% cultivar os valores do amor, aprendendo a se doar em favor dos semelhantes. 12% outros motivos, ela reuniu numa categoria só de outros ali. Bom, como eu falei já do professor Hernani Guimarães, o brasileiro, ele tem também uma publicação aqui, que duas publicações. Um caso que sugere reencarnação e o outro, reencarnação no Brasil. 8 casos registrados, 75 estudados. Brasileiro, engenheiro, parapsicólogo, pesquisador da reencarnação e da existência do espírito. Professor de graduação da USP, diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, o IBPP. Então, um brasileiro que nos orgulha, né? Grande pesquisador. Bom, eu já falei para vocês por que a gente esquece o passado, as duas linhas de pensamento, e eu quero agora, esses slides aqui a gente já falou, eu quero só trazer isso aqui para a gente finalizar. Porque, de verdade, eu queria o seguinte: que vocês não acreditem em absolutamente nada do que eu falei para vocês até aqui. Não acreditem. Eu acho que vocês deviam questionar, falar: eu não vou acreditar em nada do que aquele careca falou, eu não acredito em careca, então eu não vou acreditar nada disso. Mas não acreditem, mas vão comprovar. E aí, essa aqui é uma listinha, né, de pessoas, tem até alguns espíritas ali, mas a maioria são cientistas, pessoas que publicaram a respeito da reencarnação e que não tinham nenhum vínculo. Primeiro, As Vidas Sucessivas, Albert Rocas, Reencarnação no Brasil, Hernani Guimarães, Morte, Renascimento e Evolução, do mesmo autor, Vida Pretérita e Vida Futura, Dr. Bernager, esse é um indiano, trabalhou com Jim Tucker no Canadá, mas faz uma pesquisa, terreno fartíssimo, né, na Índia, para relatos de reencarnação. Sou Camille Desmoulins, ou Desmoulins, não sei qual é a pronúncia disso, Hermínio Miranda, investigando vidas passadas, reencarnação, o elo perdido do cristianismo, 20 casos sugestivos de reencarnação, Ian Stevenson, reencarnação em biologia, Ian Stevenson, recordando vidas passadas, Ellen Van Bach, Adenauer, né, com o livro Conhecendo o Espiritismo. Então, enfim, a gente tem uma farta bibliografia, né, a respeito disso. E não só livros que têm autores espíritas, mas os que têm uma validade importante para nós, né, de que a gente se apropria dessa informação com grandeza, são dos cientistas, daqueles que estão desvinculados a isso. Então, para o nosso final, né, encontramos a reencarnação na fala de Jesus, ali em João 3.3, quando ele diz assim: em verdade, te digo que se um homem não nascer da água, líquido amniótico, ou do Espírito, não poderá entrar no reino do céu. Não te admires que eu tenha dito, é necessário que torneis a nascer. Jesus estava falando de que mesmo aí? Reencarnação, né? E aí, Kardec vem dizer aqui, ó, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Dito isso, meus amigos, eu agradeço a vocês, me perdoem por ter corrido um pouquinho agora no final, mas se não tivesse corrido um pouco, a gente não ia conseguir cumprir, né, entregar para vocês esse conteúdo de hoje. Não se preocupem, porque na próxima semana a gente vai continuar falando sobre reencarnação, sobre um outro aspecto, reencarnação como reeducação, e certamente o professor que estará aqui estará apto a responder todas as perguntas, caso tenha ficado alguma dúvida. Ok? Muito obrigado pelo tempo de vocês, por essa manhã que foi ótima. Até um próximo encontro, em outra oportunidade.